Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos porque se nós estamos aqui, é porque o Senhor está nos abençoando, protegendo e amparando. Abençoa este dia, cuida de nós, de maneira especial envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem, daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 30 a 32, onde Jesus nos diz assim: quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a ajuntar está espalhando. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora, nem no futuro. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, Deus tem muita paciência com o ser humano, você sabe disso, não é? Bota paciência nisso. Veja bem, Deus cria o ser humano perfeito e eterno. Deus coloca uma árvore do conhecimento do bem e do mal para que o ser humano não tocasse, porque era errado e ele deveria obedecer à voz de Deus, não como um robô, mas por livre e espontânea vontade. Deus adverte o ser humano que se ele comer do fruto daquela árvore, ele iria morrer e trazer todo tipo de desgraça e sofrimento sobre ele e a sua descendência aqui no inferno. E o que o ser humano fez? Tentado pelo diabo, ele desobedece a Deus e resolve pecar. Certamente seria muito mais fácil para Deus desfazer tudo o que fez e fazer novamente. Mas Deus estava tão feliz com tudo o que fez, especialmente o ser humano que recebeu de Deus uma alma eterna, que resolveu salvar o ser humano do inferno e tê-lo novamente consigo no céu. Para isso Deus fez um plano. Deus chamou Abraão, fez dele uma grande nação, cuidou dessa nação até o momento certo de nascer o Filho de Deus, Jesus Cristo, e ele veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, toda a ira e castigo de Deus, morreu, ressuscitou e quando foi aos céus, deixou o Espírito Santo para atuar em nossa vida através da palavra de Deus e dos sacramentos. Quantas e quantas vezes o povo de Deus, na história da Bíblia, abandonou, insultou, trocou e traiu Deus? Mas todas as vezes Deus perdoou o seu povo. Haja paciência com o seu povo. Mas hoje Jesus fala uma coisa nova e importante quando ele diz: quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora nem no futuro. O que Jesus quer dizer é que diante da cruz de Cristo, o ser humano não pode ficar neutro. Ou ele confia, ama, busca e crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, ou ele é contra Cristo. Lembrei agora de Pilatos no julgamento de Jesus. Ele, mesmo sabendo que Jesus não havia feito nada de mal, mas pressionado politicamente pelos sacerdotes e fariseus,
lava as suas mãos em um ato de neutralidade. Só que a neutralidade de Pilatos foi a favor dos que queriam crucificar Jesus. Por isso Pilatos, com este ato, não ficou neutro. Ele entregou Jesus para ser crucificado, portanto foi contra Jesus. Depois Jesus fala do tal pecado contra o Espírito Santo no texto. Na verdade, todo pecado é contra o Espírito Santo. Mas todo pecado tem perdão, menos este contra o Espírito Santo. O que é esse tal pecado contra o Espírito Santo? É quando Deus desiste da pessoa depois de ter tido muita paciência e ter tentado muito trazer a pessoa ao arrependimento e à fé em Cristo. Então, o pecado contra o Espírito Santo é quando a paciência de Deus se esgota e vem o juízo condenador sobre a pessoa, mesmo quando ela ainda está viva. Lembra, por exemplo, quando Moisés foi falar com o faraó para libertar o povo do Egito, da escravidão? Nas primeiras 5 pragas, diz o texto bíblico de Êxodo, Faraó endureceu o seu coração. Mas na 6ª diz, Êxodo 9:12 assim: porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Assim, Deus desistiu de tentar fazer Faraó se arrepender e daí por diante só existia juízo e condenação para ele. É um pecado contra o Espírito Santo. Deus cansou de tentar converter a pessoa e desiste dela, não havendo mais possibilidade de salvação para ela, porque ela se recusa a crer. Lógico que a pessoa tem de aprontar muito com Deus para ele tomar essa decisão, pois a essência de Deus é o amor. Mas tudo tem limite. Lembrei de outro texto muito interessante neste assunto. Eclesiastes 11:9 diz assim: alegre-se jovem na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Estimado irmão e irmã, temos nessas palavras de Jesus o seguinte: primeiro, não dá para ficar neutro diante do sacrifício de Cristo na cruz. Ou você realmente crê em Cristo como seu Senhor e Salvador e vive uma vida comprometida e dedicada a Ele segundo a sua palavra, buscando em primeiro lugar em sua vida, na meditação da palavra de Deus, na oração, no participar ativamente da igreja e no viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus? Ou você vai ser contra Cristo e fazer tudo para destruir a Cristo e a igreja? Pensemos agora em nossa participação em nossas igrejas. Muitos pensam que se forem ou não para a igreja não faz nenhuma diferença, mas se a nossa presença na igreja não fortalece a igreja, certamente a nossa ausência da igreja vai debilitar a igreja na missão de adorar a Deus e salvar as pessoas. Entendeu? Somos na igreja como um tijolo em uma parede. Tem tantos e tantos tijolos, mas nossa ausência sempre deixará um buraco, por onde entrarão o vento, a chuva e danificarão a parede, porque o nosso lugar na igreja ninguém pode substituir, é somente nosso. Deus nos colocou lá e nos deu dons, tempo, bens, para que possamos servir a Deus neste local que Deus colocou. Somos únicos e imprescindíveis para Deus e para a igreja. Por isso, se nós não fazemos nada, nós estamos não sendo neutros, mas indo contra Cristo e contra a igreja. Assim, quanto mais se aproxima a volta de Cristo em glória, mais nós cristãos precisamos tomar posição frente a Cristo. Ou somos cristãos de verdade e estamos dispostos a viver e a morrer se necessário por Cristo,
ou somos contra ele e queremos destruí-lo. 2. A paciência de Deus tem limite. Deus está trabalhando muito em nossas vidas para sempre termos o perdão dos pecados, a vida e a salvação que Cristo conquistou para todos nós na cruz. Ele faz qualquer coisa por nós e pela nossa felicidade, mas pode acontecer que um dia, depois de tanto Deus tentar, Deus desista da pessoa. Não brinquemos com coisas sérias como Deus, sua palavra, oração, igreja e vida cristã. Confiemos em nosso Deus. Ele nos ama com amor eterno. Ele quer cuidar de nós. Ele nos salvou através de Cristo. Ele nos garante que na fé em Cristo temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação. Somente Deus em Cristo pode nos dar felicidade. Por tudo isso que Deus fez e faz por nós, levemos muito a sério o amor, perdão e a salvação de Deus. E saibamos que Deus é misericordioso, amoroso, perdoador, maravilhoso conosco. Mas a paciência dele tem limites. Agora lembrei as palavras de Moisés em Deuteronômio 7, 6 a 11. Porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus escolheu para que de todos os povos que há na terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor seu Deus é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Porém, ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam, prontamente lhes retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, queremos te agradecer pelo seu amor que é tão maravilhoso com cada um de nós. Perdoa os nossos muitos pecados. Sabemos que não fazemos aquilo que deveríamos fazer. E o mal que nós não deveríamos fazer, praticamos por pensamentos, palavras e ações. Que nós possamos levar sempre o Senhor, a sua palavra, a oração, a igreja e a vida cristã a sério. Que nós valorizemos o sacrifício de Cristo na cruz para nos salvar e que possamos viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti. Ó Deus, cuida de nós nesse dia, nos ampara, protege e nos dê sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.